queridos alunos, sejam bem-vindos ao canal Valentes da História. Tema de hoje, absolutismo monárquico. A gente vai falar do surgimento do absolutismo, como vai se estruturar a formação dos estados nacionais. Vamos falar dos principais aqui nessa aula e vamos falar dos teóricos absolutistas, né? Aula que representa a SpaceX, que também é um concurso militar, que também abarca a história geral. Essa é mais Brasil, então essa daí é para mim SpaceX, tá? Para quem for da SpaceX e quiser pegar um pouquinho de conteúdo de geral. Então vamos falar um pouquinho desse absolutismo, do surgimento. Ele é um processo que vem da centralização política, né? Que visa superar ali a instabilidade do fim da Idade Média. Vamos falar como é que era organizada a Idade Média? Quem é meu aluno sabe que a Idade Média ela é organizada da seguinte forma, tá? Você tem, né, vários feudos, unidades administrativas ali pequenas, cada feudo vai ter sua lei, seu rei e sua moeda. Então pensa nisso, como é que os caras comercializam? Não comercializa, troca, porque cada um tem sua moeda. Sua lei, a lei é bem diversa, o rei, o poder não tá, político não está centralizado. Ou seja, quando vem a centralização política, você tem a unificação de tudo isso num reino. E aí a gente tem um processo de formação dos estados nacionais. Vamos falar um pouquinho de cada estado nacional que vai se formar? Primeiro a gente vai falar um pouquinho de Portugal. Eu não vou entrar muito em Portugal, porque quando eu fizer uma aula de expansão marítima, eu vou aprofundar com vocês essa questão, tá? Portugal, ela vai se centralizar em 1383, através da Revolução de Aves. Você vai ter a morte do rei e uma disputa, né, de herdeiros ali pelo trono, tá? E o irmão bastardo, né, ali do rei que morre, ele acaba tendo o apoio da burguesia, que é o Dom João de Aves, e ele vai conseguir, né, subir ao trono, né, com esse apoio, lembrando que burguesia tem dinheiro e apoio da burguesia é apoio de ouro, né? Ele vai centralizar o poder de Portugal em 1383 através da Revolução de Aves, tá? Próximo processo de centralização, de formação de Estado Nacional. Espanha. A Espanha ela vai se formar enquanto Estado Nacional. Ela tem dois reinos, o reino de Aragão e o reino de Castela, separados ali. Ou seja, quando você tem um casamento de Isabel de Castela e Fernando de Aragão, você tem a unificação, né, das coroas dentro da Espanha em 1469. Então você tem a centralização política da Espanha. Próxima centralização política é na base na porrada essa, né, da briga, né? Chega! Vocês são todos inferiores a mim! Eu sou um deus, criatura ridícula! E não serei parado por um... Deus fraco. Vamos lá? É a Inglaterra e França, tá? Então a gente vai falar primeiro da França. A França ela vai se centralizar no fim da Guerra dos 100 Anos, tá? Vai ser uma guerra que vai de 1337 a 1453. Você tem a Casa Valois, representada pela França, e a Casa Plantageneta, né? Eu confundo o nome, tá, gente? Não sou perfeita, não, que é representada pela Inglaterra, tá? Com a morte do Filipe o Belo, né? E aí, em 1328, você vai ter uma disputa pelo poder, porque o rei da Inglaterra, Eduardo III, ele é neto do Belo, né? E aí ele acha que ele tem direito ao trono inglês, juntar as duas coroas, ó, dinheiro, ó, explorar tanto a França quanto a Inglaterra. E aí você vai ter uma disputa pelo trono entre França e Inglaterra, tá? Promovida pelo rei Eduardo III, o rei da Inglaterra. Lembrando que esse processo só vai começar a chegar ao fim em 1429, quando Joana d'Arc, uma figura feminina, e eu amo Joana d'Arc, tá? Eu só fico triste pro fim dela, né? Ela vai animar as tropas, ela vai lutar na frente, tá? Na linha de frente, e ela vai conseguir reconquistar Orleans, tá? E nesse processo a França se anima e combate e consegue expulsar os ingleses.
Lembrando que a Joana d'Arc vai ser presa pela Inglaterra, tá? Dentro dessas disputas, vai ser entregue à Santa Inquisição e vai ser morta e condenada como bruxa, tá? Porque ela se vestia como um homem, ela lutou na guerra, ela teve um processo diferente e ela dizia que tinha visões, que ela via Nossa Senhora, que ela via os anjos e tal, e que essas visões fizeram com que ela fosse uma guerreira para libertar a França. Então, no fim, ela vai ser executada, ela vai ser morta no processo, tá? Então, vamos falar, né, um pouquinho da Guerra das Duas Rosas, que é o processo de centralização inglesa, dinastia Tudor, tá? Século XV, tá? Duas Rosas, você vai durar de 1455 a 1485, você vai ter a briga entre duas famílias, a família York, que é a Rosa Branca, por isso Duas Rosas, e a família Lancaster, que é a Rosa Vermelha. Deixa, cara. Tô te falando, nós vamos entrar na porrada, não vou regar pra tu, não. Então eles vão disputar o trono, né? Vai ser um processo ali, né, de disputa do trono. A família Lancaster vai apoiar o Henrique Tudor, tá? Que vai ser o rei Henrique VII futuramente, e vai lutar contra os Yorks. Eles vão ganhar a guerra, o Lancaster, né, e o Henrique Tudor, tá? E aí ele vai se tornar o rei da Inglaterra. E para evitar as represálias e equilibrar o poder, o Henrique Tudor, né, que seria o Henrique VII, vai casar com a Isabel, né, de York, tá? Equilibrando o processo, tá? Para que não tenha represália da família York. Aí você tem a centralização política da Inglaterra. Então vamos falar um pouquinho das características dos estados nacionais. Primeiro, poder centralizado. Monarquia absolutista, a gente já falou. Exército nacional. No caso da França e Inglaterra, o processo de centralização teve um processo de militarização muito forte, tá? Impostos nacionais, ou seja, a centralização do poder é igual a centralização do imposto, que é igual a circulação monetária ali, tá? Além de uma língua nacional. Então vamos falar como é que vai ser, né, a organização econômica e as estruturas, né, das classes que estão ali dentro desse processo de formação do Estado absolutista, né? Lembrando que a pirâmide muda, né? Na Idade Média você tem clero, nobreza, né? E embaixo camponeses. Nesse período aqui que já é formação dos Estados modernos, já é a Idade Moderna, a pirâmide vai ser o seguinte: clero, nobreza, camponeses e burguesia. A burguesia está na base. Lembrando que essa burguesia que está na base, ela tem poder financeiro, ela tem status financeiro, mas não tem status social, e a gente vai estar falando sobre isso. O Estado absolutista, ele vai ter bases de apoio financeiro da burguesia, entretanto, ele vai sustentar a nobreza. A nobreza tem status político, mas não tem status financeiro, então vai ser sustentada pelo Estado absolutista, e isso vai culminar na Revolução Francesa, lá na frente, tá? E a burguesia, ela não tem status social, mas tem o financeiro. Então, o Estado vai usar como base para sua economia as práticas mercantilistas. E quais vão ser os meios que esse Estado vai usar? Vamos lá, né? Protecionismo, isso já caiu na SpaceX, fica ligado. O que é o protecionismo, tá? O protecionismo é quando você taxa um produto para proteger o seu, por exemplo. Eu, Camila, estou exportando canetas, assim, né? Canetas eu sou da Inglaterra, no meu país tem um fabricante de caneta. Eu não vou taxar essa caneta, mas vou taxar do cara que está, né, exportando para o meu país para que as pessoas prefiram comprar as canetas nacionais, tá? Colonialismo, né? Ter uma base ali exploratória sobre uma colônia. Balança comercial favorável. Eu exporto mais que importo, tá? E, por fim, metalismo, que vai ser o entesouramento dos metais preciosos. E isso vai fortalecer economicamente o poder real. Então, vamos falar um pouquinho dos teóricos absolutistas. Eu não vou entrar muito em Maquiavel, mas vou falar alguns temas dele por cima, tá? Então, vamos às correntes de pensamento. Primeiro, Maquiavel, que é renascentista e humanista, tá? E ele vai falar sobre o quê? A principal obra dele, a gente já fez um vídeo aqui, falando do Príncipe, que foi publicado em 1513. Seria um manual para governantes, né? Onde você teria, né, a questão da moralidade, né? Será que o governante ele deve ter a moralidade ou ele deve ser moral quando necessário e imoral quando preciso? Então, a gente vai falar um pouquinho, né, desse processo,
né? Ele fala que para a proteção do Estado, o governante ele tem que ser mau quando necessário. Você vá pra casa, hein? Depois que eu for lá no Vá pra parque. casa, filhinho. Depois que eu Pra for casa. lá no. Depois Pra que eu for casa. no. Pra Depois casa. que eu for lá. Pra Depois casa. que eu. Pra Depois casa. que Pra eu. casa. Então, o príncipe é um manual de governo, de como ser um bom governante. E aí a gente tem, né, ser amado ou ser temido, a gente já falou isso no vídeo. É melhor ser amado ou ser temido? Aí a pergunta que não quer calar. Maquiavel, ele diz que os dois, né? Porque um bom governante, ele consegue ser amado e ser temido. Mas se ele não tiver escolha, que ele escolha ser temido, porque temor inspira respeito. E amor, né? A traição, ela tá ali no meio do amor, mas o temor, ele inspira respeito. Maquiavel, ele fala isso e a gente discute, né? A questão das crueldades bem usadas, né? Como é que você vai, né? O Maquiavel vai falar sobre essa questão, que você tem que ser mal quando necessário. Se você tiver que cortar a cabeça de alguém que vai iniciar uma revolução e usar de exemplo, você tem que fazer, você tem que ser mal como necessário. Ele fala da questão das máscaras, que nem toda verdade deve ser dita pelo governante. Ele fala da questão da virtude e da fortuna. Como é que funciona essa questão da virtude e da fortuna? Da virtude e da fortuna, né? A virtude é o seu... como você governa, né? A sua habilidade política. Tá, a virtude. E a fortuna é a sua sorte. Ou seja, um governante, para ele ter sucesso, ele tem que ter habilidade política, né? Virtude. Fortuna não é tão importante se você tem uma virtude, né? Que estabilize o seu governo, que estruture a sua forma de governar. Então, a gente falou um pouquinho de Maquiavel. Não entrei muito, porque a gente tem um vídeo só para isso. Então, se você quiser aprofundar Maquiavel em teoria da história política, teoria da filosofia política, é só ir lá no vídeo de Maquiavel no canal, tá? Eu vou estar tentando colocar o link na descrição, tá? Se você quiser aprofundar. Então, vamos falar um pouquinho do Thomas Hobbes, tá? A principal obra é Leviatã, e eu amo o Thomas Hobbes, é um livro muito denso, tá? Quem tiver a oportunidade, quiser entender a formação do Estado absolutista de maneira completa, leia, né, o Leviatã. O Leviatã seria aquele monstro vario que devora tudo. Então, o Thomas Hobbes, ele vai trabalhar na concepção do Estado, né, como um monstro marinho. Eu não sei se a galera já leu a Bíblia, né, tá em Jó, né, o Leviatã seria um monstro marinho. E o Thomas Hobbes, ele vai dizer que esse monstro marinho, esse Leviatã, seria o Estado que devora tudo e todos. Né? Então vamos falar um pouquinho, né, do Thomas Hobbes, que ele vai entrar como corrente de pensamento contratualista, tá? E aí o que ele vai dizer? Que o homem, vamos iniciar com a frase dele, é o lobo do homem, ou seja, o homem é mal por natureza, tá? E a gente estaria num estado de natureza. O que é estado de natureza? O homem, ele mata, o homem, ele rouba, ele já tem uma natureza malévola, que já vem dele, é a essência do homem. Ou seja, o estado de natureza seria algo negativo, estaria ligado à ausência de regras. E aí o homem, né, ele, para sobreviver, ele faz um pacto, né, um pacto social ou o famoso contrato social, né, onde ele vai entregar a sua liberdade para o Estado, tá, em troca de segurança, ou seja, o Estado vai regular a sociedade. E a partir desse pacto, você vai ter a transformação em Estado da natureza em Estado da sociedade, algo positivo, tá? Então, você tem um pacto entre homens e Estados que vai, né, mostrar a sujeição do indivíduo ao Estado. Por que o indivíduo se sujeita ao Estado? Por mera proteção, tá? E agora a gente vai para os teóricos da teoria do direito divino. Não vou me aprofundar muito. Você tem Jean Godin, tá? Que vai ter como principal obra República. Ele vai trabalhar também o conceito da teoria do direito divino, só que nas obras dele ele vai trabalhar a concepção de subordinação de Estado. Não, da igreja ao Estado, é o contrário, tá? E aí a gente vai ter o Jacques Bossuet, né? Bossuet, que vai trabalhar, né, com a questão de uma reforma dessa teoria do direito divino. E a principal frase dele, mais famosa, é: um rei, uma fé, uma lei. Ou seja, o rei seria representante de Deus na terra e ele que definiria, né, a lei e tudo, porque o rei, né, e a fé e a lei estão interligados no Estado absolutista. Queridos, essa foi a aula de hoje,
tá? Fiquem ligados. Eu queria falar um negocinho aqui no final, um recadinho, que no outro vídeo a galera não fez, porque eu acho que eu não botei no vídeo, só botei na descrição do vídeo, tá? Vamos lá, vamos nos atentar, porque eu fiz uma turminha no Google Classroom, né, onde eu botei listas, e eu fiz uma lista sobre algumas questões de vídeos que já foram, né, trabalhados aqui na ESA, tá? E posteriormente posso fazer para a SpaceX. Quem tiver interesse, né, deixa o e-mail que eu te adiciono no Google Classroom. Se tiver bastante aluno lá, pessoal quiser, né, fazer a lista, eu posso corrigir num vídeo, tá? Então vocês me procurem, né, coloquem o e-mail de vocês, tá? Nos comentários, quem quiser participar, obter a lista, né? E aí a gente vai, se tiver um número de aluno legal, a gente vai corrigir essa lista num vídeo. Tá, meus queridos? Um forte abraço, tá? Sejam bem-vindos aos Valentes da História!